Vou fazer esse devocional, como eu não fiz em nenhum dia específico, eu vou fazer ele bem mais geral e amplo no contexto do que eu estou passando. Eu acho isso muito repetitivo e eu espero ser a última vez que eu fale isso, porque eu sei que é muito repetitivo, mas é algo que eu odeio estar nesse momento da minha vida, mas é algo que eu tô passando e eu tenho que passar por ele, então não tem como eu fingir que eu não tô por ser repetitivo. Mas, então só vou contextualizar o que é de novo, que mais uma vez, e pra aplicar no que eu tenho lido, que me ajudou muito, tipo, muito mesmo. Eu, esse ano, estou tentando fazer EFON, porém, eu passei, tipo, nos concursos tipo, da Escola Naval, da AFA e da EFON. Só que antes eu não queria, só meu foco só tava ITA, então eu passei nessas provas e eu não fiz isso. Tipo, eu só passei na prova escrita e eu não quis fazer os exames de saúde, nem o teste físico. Então eu fui convocada e não quis participar. Ano passado, que foi o ano que eu vi que a minha idade já tava, tipo, né, já passou e tal, e eu fui encarar, tipo, pô, por que eu tô descartando? É um concurso muito bom, que foi EFON. Quando eu fui fazer o exame de saúde e o teste físico, eu reprovei na corrida por 37 segundos. Então eu estou num período da minha vida que minha cabeça toda hora fica remoendo, tipo, caramba, 37 segundos, por que eu falei por 37 segundos? Eu podia ter corrido mais, eu podia ter feito mais. E quando eu não tô nesse momento, minha cabeça está, tipo, eu fiz 5 anos cursinhos e eu passei nos vestibulares 5 anos e eu não quis porque eu só queria isso. Então a minha cabeça fica, tipo, meu Deus, por que eu ignorei isso por 5 anos? Agora eu tô no mesmo ponto que eu tava, que eu não sei se eu vou conseguir passar de novo ou não. E eu estou no mesmo contexto de algo que estou tentando esse vestibular de novo, sendo que, tipo, eu já passei e eu não quis ir. Então é algo pra mim que eu fico me remoendo muito. De tipo, caraca, por quê? Por que isso? Porque, tipo, pô, eu passei já 5 vezes e eu ignorei 5 vezes. Agora que eu já tô no meu último ano, eu não sei se eu vou conseguir passar ou não. Agora eu quero. E aí eu fico, tipo, me torturando nisso e minha cabeça fica, tipo, e eu não tava conseguindo ficar presa no presente. A primeira coisa que me aconteceu foi que eu tava orando muito por isso, né? E foi que eu aceitar que eu vou falhar, porque só Jesus, só Deus é perfeito. E aí o primeiro peso que eu tirei de mim foi, tipo, cara, só Jesus é perfeito. Eu só tenho acesso a Deus, eu só sou salva, porque Jesus morreu e pagou pelos meus pecados. O meu exemplo que eu tenho a seguir é Jesus. Só que eu, Catarina, sou muito falha e eu vou errar diversas vezes na minha vida. Eu, Catarina, vou errar diversas vezes na minha vida. E esses meus erros vão me tirar coisas boas. Mas esses meus erros não vão, tipo assim, eu vou perder coisas boas, mas isso não significa que eu também não vai viver coisas boas. Então eu tava num contexto, tipo, me maltratando, tipo, sabe, tipo, me cobrando muito, como se eu tivesse que ser perfeita, sendo que, tipo, todas as escolhas que eu fiz, que, tipo, tudo bem, eu olho agora e penso, caramba, eu errei. Só que, tipo, eu tenho o direito de errar. E eu não vou acertar sempre. Quem é perfeito é Jesus. Então, na minha vida, eu vou errar e eu vou ter que lidar com as consequências da minha escolha. Então, o primeiro fato que eu precisei encarar foi, eu tô me cobrando muito por errar. Só que eu não sou perfeita e eu vou errar. A única pessoa perfeita que existe é Jesus. A única pessoa perfeita que fez tudo certo foi Jesus. Fora isso, eu vou errar inúmeras vezes. Então, não tem como eu me cobrar e martirizar por errar. Porque, tipo, eu posso pegar esse cenário e aprender a não fazer mais esses mesmos erros. Mas eu errei. E faz parte da vida. Tipo, eu errei e não só errei, como vou errar de novo. Que não sejam as mesmas decisões que eu tomei, mas eu vou calhar de fazer besteira de novo. E aí saiu eu me senti um pouco mais leve, pensando, tipo, caramba, não, eu errei, eu vou errar e tá tudo bem, errar faz parte da vida, errar faz parte do ser humano. E aí eu me botei num contexto de, tipo, cara, e aí eu li até uma frase que eu subi aqui, que era, tipo, o Senhor falou pro Natan e falar pra Davi, tá em Crônicas 17. E aí um versículo tá, estive com você por onde quer que você andou. E aí uma coisa que foi ao meu coração foi, tipo, cara, eu tô vivendo tudo isso e Deus esteve comigo em todos esses momentos. E Deus vai estar comigo em todos esses momentos. Então, tipo, o controle das coisas que estão acontecendo na minha vida está com o Senhor. Quer eu queira, quer eu não queira, quer eu me frustre, quer que eu erre, o controle da minha vida tá com Deus. Então, tipo, foi outra coisa que me acalmou de, tipo, caramba, Deus está comigo todos os dias da minha vida. Quer eu queira encarar que, tipo, tá tudo dando errado, mas, no meu contexto, na minha percepção de tudo tá dando errado, Deus tá cuidando de mim. Então, tipo, cara, calma lá, por que você tá sofrendo tanto, sendo que, tipo, Deus tá fazendo o que é pra ser feito? E aí eu tava lendo um livro que era, pera, eu sou horrível com o nome, tipo assim, eu sei as coisas que eu leio, só que eu não sou pouco título, mas eu acho que é Mulheres Mais Parecidas com Jesus, eu sei que é Elizabeth Elliot. Deixa eu ver aqui. Simplesmente esse livro é perfeito. Eu tava lendo, e aí eu queria tirar print de tudo pra postar, só que fazer isso seria eu postar o livro todo. E aí eu falei, cara, não tem condição. Gente, tem uma criança passando aqui na rua. Não era esse, Mulheres Mais Parecidas com Jesus, não. Esse é outro livro. O livro que eu tava lendo era Deixe-me Ser Mulher, da Elizabeth Elliot. Esse livro é simplesmente incrível. Eu não terminei de ler, mas tudo que eu li eu fiquei tipo, meu Deus. Eu simplesmente sou tipo, meu Deus, Elizabeth Elliot. E aí, uma coisa que eu escrevi aqui no meu bloquinho de devocional e estudo e oração foi que ela fala, né? Deus está no comando. Não estamos em nenhum momento sequer a mercê do acaso. Então, se você acredita em Deus e se você acredita que é Deus que está no controle, ele calcula, tipo, pra um plano muito grande dar certo, pra você chegar lá, você tem todas as etapas muito pequenas que precisam acontecer pra tá lá. Então, tipo, Deus não tá agindo só no seu dia que você acha que tudo deu certo. Deus tá com você e ele calcula todos os pequenos detalhes dos dias comuns pra gente. Dos dias que a gente acorda, levanta e acha que não fez nada. Deus, ele calculou esse dia. Não existe nada pra gente que esteja mercê do acaso. Deus calcula todos os momentos da nossa vida. O nosso penteado do cabelo, o nosso escovar dos dentes, o nosso sair da rua. Se você acredita que Deus está cuidando da sua vida, ele não é a gente que, tipo, pra calcular um plano, esquece etapas e deixa alguma coisa errada acontecer no meio. Não, ele é quem cuida de todos os mínimos detalhes da maneira correta pra chegar lá no final. E aí eu queria até ter parado e calculado melhor esse vídeo, que eu teria lido exatamente o que falou no livro. Mas foi nesse contexto, foi no contexto de que, tipo, nada que acontece na nossa vida é por acaso. E aí, diante disso também, quando eu tava lendo aqui na Bíblia, tava nessa parte de Davi e tal, e aí ele tem uma oração de agradecimento de Davi. E ele fala assim... Pera. Pô, a parte triste, eu nunca fiquei no vídeo.
porque como eu li muitos capítulos, então tá, tipo, tá mais confuso eu voltar e ler, não tá na ordem certinha, mas tudo bem. Aí ele fala, deem graças ao Senhor porque ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Então eu saí do contexto de, tipo, cara, tudo deu errado, eu parei um pouco e enxerguei, tipo, durante todo esse processo, Deus esteve comigo e eu tenho que dar graças ao Senhor, porque ele é bom, Deus é bom, então, tipo, tudo que acontece comigo, Deus está sendo bom comigo. E a misericórdia dele dura para sempre. E aí é que ele fala, dei graças ao Senhor. E aí eu parei pra me perceber em tudo que aconteceu, tudo que eu tava precisando agradecer. Então foi, esse ano, isso não saiu, mas eu tenho que agradecer pela pessoa que eu conheci. Esse ano, isso não saiu, mas eu tenho que agradecer porque eu tava naquela igreja e muita coisa me aconteceu. Esse ano, isso não saiu, mas eu tenho que agradecer porque eu viajei e vi o mundo de um jeito que eu realmente falei, caramba, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, eu parei no meu cenário de tipo, caraca, meu Deus, por quê? Por quê? E eu parei pra agradecer e enxergar que durante todos esses anos as misericórdias do Senhor se renovaram a cada manhã na minha vida. E aí o meu coração saiu desse contexto de tipo, meu Deus, eu tô muito mal, pra um contexto de tipo, Deus, eu tô enxergando essas misericórdias. E aí aqui fala, né, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E aí tá, isso foi, eu tava lendo no capítulo 17. E aí eu falei da importância de você dar graças ao Senhor e agradecer. Aí no capítulo 19, quando vai ter uma batalha e tal, tem uma parte que isso era do exército de Davi, né? E aí, o que aconteceu? Pera, vou voltar uma página antes. Depois disso, morreu Naás, rei dos filhos de Amon, e seu filho reinou em seu lugar. Aí, esse cara que morreu, que foi Naás, ele havia sido bondoso com Davi. E aí Davi falou, cara, eu vou ser bondoso com o filho dele, porque o pai dele foi bondoso comigo. E aí ele manda mensageiros pra consolar o filho do cara. Aí as pessoas estavam lá com o filho do cara, fala, pô, ele tá fazendo isso pra nos enganar, ele tá mandando esses caras aí como espias. Ele não tá fazendo isso de bom coração, sendo que, tipo, Davi mandou realmente pra ajudar o cara, porque o pai dele havia sido bom com ele. E aí ele pega e fala... E ele pega e escuta as pessoas que estão falando pra ele, não, ele só tá tentando te enganar, que não sei o quê. E aí ele humilha esses caras e tal, o Raifa d'Água, que naquela época era uma humilhação e tal. E aí Davi fala, tipo, ele me tratou assim? Pois então tá bom. Agora eu vou enviar meu exército e tal, não sei o quê, e eles brigam. E aí, nisso, no contexto do exército de Davi se separa em dois, pra ir cada um pra região e tal, e ele fala assim pro outro cara, um do comandante fala pro outro, pro irmão dele, eu acho que é irmão dele. O resto sim, era Joabe e o seu irmão Abissai. Aí ele fala pra ele, se os sírios forem mais fortes do que eu, você virá em meu socorro, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que você, eu irei seu socorro. Seja forte, vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus, e que o seu Deus faça o que achar melhor. E aí foi isso de tipo, eu tava sempre orando e vivendo muito tipo, eu quero tal coisa deu errado, tal coisa que não sei o que, blá blá blá, esse ano vai ser que não sei o que. E aí eu parei e me coloquei no lugar de, eu preciso ser forte com as coisas que estão acontecendo na minha vida. E eu preciso estar orando, falando, Deus, faça o que você achar melhor. E aí isso me tirou de outro cenário, que disso que eu tava muito presa em estar me matando pelas minhas escolhas. Foi tipo, caramba, tudo que tá acontecendo, Deus está fazendo o que ele tá achando melhor. E aí tudo que eu comecei a orar e conversar com o Senhor, eu coloquei nesse contexto de, Senhor, eu quero que você faça o que é melhor na minha vida. Tá, tem isso, e eu quero que você me ajude nisso, se você achar que é o melhor. E aí foi o de me tirar do contexto de, eu quero isso, pra Deus, faça o que você estiver achando melhor. E cara, isso traz um conforto absurdo, tipo, tira um peso absurdo, porque quando você tá tentando muito uma coisa, e é pelas suas próprias forças, você se esgota muito fácil, porque você se frustra se dá errado qualquer coisa no meio do caminho, e você tá sempre ali, tipo, só pedindo pela aquela coisa acontecer, e você tá preso no cenário que você não enxerga, tipo, que o não acontecer pode ser algo bom, e você só se fecha. E você não sabe lidar com o que acontece nesse meio do caminho. E aí eu me percebi nisso, de tipo, Deus, faça o que você achar melhor. Eu tô sem força, eu tô sem energia, eu tô esgotada, eu tô nisso, faça o que você achar melhor. E durante toda essa semana, não faça o que você achar melhor, eu tô sem força, eu tô sem isso, eu tô sem não sei o que, eu tô te entregando meu dia, faça o que você achar melhor. Cara, foi a semana que eu falei que, tipo assim, absurdo tantas coisas que eu consegui fazer. Eu já tava no final da semana, tipo, eu fiz tanta coisa que, tipo, meu Deus, minha cabeça parece que tá fritando. Mas eu entreguei todos os meus dias, meu Deus, faça o que você achar melhor. Eu tô cansada, eu tô isso, eu tô aquilo. Tira de mim o melhor e faça o que você achar melhor. Eu realmente, tipo, em todos os dias foi o meu melhor, muito mais do que eu conseguia calcular, né? E aí, Davi ainda fala que, de novo, né? Aí acontece o contexto que eu já tinha lido, tipo, antes, e aqui também tá contando com umas coisas repetidas, que era que o levantamento do censo. Davi, ele tava vencendo muitas batalhas, ele tava crescendo muito, e aí aqui fala que o Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Por quê? Ele tava crescendo muito e tal, não sei o quê, e aí ele resolveu que ele iria fazer o censo de todo Israel, de todo o povo. E isso era uma forma do ego dele, de ele, tipo, massagear o ego dele, porque ele queria calcular quantas pessoas ele tinha. Então, tipo, ele queria mostrar, ver o quão grande ele era acima dos outros. Porque ele queria calcular a quantidade de pessoas que tinha certinho e mostrar, tipo, ó, esse aqui é o tamanho do meu povo, esse aqui, ó, isso aqui é tudo que eu tenho. E aí, ele agiu de forma errada e tal, e ele vai ser castigado por isso. E nisso, quando ele vai ser castigado, ele tem 3 opções, que é, assim diz o Senhor, escolha o que você quer. Ou 3 anos de fome, ou 3 meses você seja consumido diante dos seus aniversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou tipo 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causa destruição em todos os territórios de Israel. E aí Davi, ele diz, estou muito angustiado, porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, não quero cair na mão dos homens. E aí mostra o quanto Deus é misericordioso, porque ele manda a peste e tal, que não sei o que, mas Davi clama e tal, por misericórdia, e Deus fala pro anjo do Senhor, basta, retira sua mão. E aí, ele falou, né, tipo, muitas são as misericórdias do Senhor, e no outro livro que eu li, ele falava também que e que eu acho que até foi nessas páginas do devocional, que a justiça de Deus, ela é reta, não é a justiça falha dos homens, que pode ter um julgamento errado e que eles podem errar e alguém vai mostrar que, sei lá, prende o inocente, não é isso, a justiça de Deus, ela é reta, ela não tem falhas. Então,
além do Senhor ser justo, ele é muito misericordioso. E aí eu falei, tipo, Deus, conceda da sua justiça na minha vida, porque eu errei, tipo, eu falhei, eu ter desprezado esses concursos, foi ego do meu coração, foi vaidade, foi orgulho, foi não valorizar algo que era menor do que o concurso que eu queria. Mas eu peço que você use da sua justiça na minha vida, porque nas mãos dos homens eu vou sofrer muito mais, nas mãos do mundo eu vou sofrer muito mais. Mas se eu estiver perdendo oportunidades pelo uso da sua justiça, eu sei que você vai ser muito misericordioso comigo. Então é no contexto de tipo, você vai errar. Muitas das suas escolhas têm consequências, mas Deus, ele é extremamente justo e ele é extremamente misericordioso. Então, no contexto de, pô, eu tô perdendo coisas, eu tô lidando com consequências, isso, tipo, não tá legal pra mim, mas eu tô vivendo a justiça do Senhor. Eu podia estar tendo mais coisas, eu podia estar em outro cenário da minha vida, mas foi escolhas. E eu vou ter consequências também quando eu errar, eu vou ter consequências quando eu for muito vaidosa, quando eu for muito orgulhosa, mas que a justiça do Senhor esteja na minha vida, assim como a misericórdia dele. E aí aqui mostra exatamente isso, que é preferível a justiça do Senhor, o castigo do Senhor, do que o castigo do mundo, porque Deus, ele é misericordioso, e no mundo, se você for sofrer só, tipo, estou sofrendo no mundo, o mundo não é justo, né? Então, e aqui a outra coisa também era que nisso, quando o Senhor falou pro anjo dele, né? Vai, retira sua mão. E aí naquele lugar, Davi vai edificar um altar pra Deus. E aí ele fala pro cara assim, eu quero comprar esse terreno, porque eu vou fazer um holocausto e tal, porque não vai edificar um altar não, ele ia levantar, Davi edifica um altar. Ele ia edificar um altar e fazer um holocausto do Senhor. E aí ele vai querer comprar aquelas terras que aquilo ali aconteceu. E aí o cara, dono das terras, fala, não, você não precisa pagar nada, isso é pro Senhor, pode ficar de boa. E aí ele fala, Davi responde ao não, que era o nome do cara dono das terras. Não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. E aí, isso foi outra coisa que, tipo, penetrou ao meu coração de, tipo, ele falou, eu não oferecerei holocausto que não me custe nada. As coisas vão custar, as coisas vão ser custosas. Você não deve querer só que tudo dê certo e que tudo seja de boa sem que não custe nada, sabe? Tipo, ele tá agradecendo ao Senhor e ele vai oferecer, tipo aqui nesse contexto, né? Ele ia oferecer holocausto com algo que, tipo, não lhe custou nada. Ele fala, eu não vou fazer isso, pro Senhor eu quero dar o meu melhor, pro Senhor eu gastarei dinheiro, eu darei recursos que eu tenho pro Senhor. Eu não vou fazer, tipo, algo que, não me custa nada, toma, Senhor, isso aqui é o que eu ganhei e é isso que eu te dou. Não, ele tá tirando do dele pra oferecer o holocausto ao Senhor. Mas o que me atentou no que eu tava passando era que, tipo assim, cara, as coisas são custosas na vida. O que você quer é custoso, o que você quer vai te custar dinheiro, o que você quer vai te custar esforço, vai te custar coisas. E aí eu tava no contexto de, tipo, pô, eu tô sofrendo muito, tipo assim, né, pra mim, as minhas coisas estavam doendo muito, eu tô muito mal, eu tô muito isso, eu tô muito aquilo. Mas, cara, as coisas são custosas e tá tudo bem. Tipo, na vida, você não vai ser o mar de rosas que a gente quer que seja, não vai ser cheguei em um lugar e foi tudo flores. Tenha consciência de que as coisas são custosas. E é isso, o que no meio de, tipo, eu tá sofrendo, eu tá passando pelas coisas, eu senti isso de, tipo, cara, eu tô realmente no lugar certo, porque as coisas estão me custando e elas são pra custar. E aí aí aqui tem o Davi falando pra Salomão, seu filho, né? Agora, meu filho, que o Senhor esteja com você. Aí fala que o Senhor lhe conceda prudência e entendimento. E aí ele fala, mãos à obra, que o Senhor esteja com você. Agora disponha o coração e a alma para buscar o Senhor, seu Deus. Isso foram coisas que eu lendo, eu tava destacando pra mim, de as coisas vão ser custosas. Ele tava falando no contexto de, tipo, como o Davi, ele tinha derramado muito sangue, tinha feito muitas coisas. Não seria ele que iria edificar o templo ao Senhor. Quem iria construir o templo pra Davi seria o seu filho. E aí ele dá esses conselhos pro filho dele, pro Salomão, pra ele buscar o Senhor, buscar o entendimento do Senhor. E pra que ele fosse, tipo, mãos às obras, vai construir o que Deus falou. E aí eu saí do meu contexto de, tipo, caramba, eu tô sofrendo, tá tudo isso acontecendo na minha vida pra... Primeiro, tem que agradecer por tudo que aconteceu na minha vida. Porque em todos os dias dela, a misericórdia do Senhor se renovou. E aí eu tive um coração grato em meio ao que eu tava vivendo. Depois, foi de eu entender que, Deus, por favor, faça a sua vontade. Realmente, faça o que você tiver que fazer. A sua justiça vai ser melhor do que a justiça do mundo. Eu ficar sofrendo aqui porque eu perdi coisas do mundo, porque eu perdi riquezas, eu perdi, sei lá, viagens. Não faz sentido que, se eu tive meu coração muito orgulhoso, se isso aconteceu comigo, que eu esteja vivendo abaixo da sua justiça, e sobre a sua justiça, e que seja feita a sua vontade. E aí, as coisas que a gente vai fazer serão custosas, mas você tem que dispor o seu coração a buscar sempre a Deus, a buscar o entendimento dele, e mãos à obra. Que Deus, eu tô lendo o que eu escrevi, e aqui mãos à obra, que Deus esteja comigo, né, no caso. Então é tipo, as coisas vão ser custosas e mãos à obra, que Deus esteja com você, com o contexto de esteja buscando o direcionamento do Senhor. E uma das coisas que eu coloquei, que eu li entre as páginas do devocional, era: seja uma pessoa ensinável. Seja uma pessoa ensinável. Então, no contexto de que você tá se doendo muito, você tá sofrendo muito, não sei o quê, seja uma pessoa ensinável. Tipo, entenda com seus erros, entenda e saiba encarar eles. Porque não adianta você querer se fechar e sofrer e se martirizar. É tipo, seja forte. Mãos à obra. Seja uma pessoa ensinável. Se molde com isso.